Bom, eu tô adiando isso há muito tempo já e agora eu decidi simplesmente fazer. Então é o seguinte, vou agora contar pra vocês a minha experiência com a higiene natural ou, como eu gosto, prefiro chamar, a comunicação de eliminação, que eu tenho praticado com o meu amor desde mais ou menos 2 meses, não sei. Na verdade, desde o início e foi aumentando aos pouquinhos. Eu não comecei de cara quando ele nasceu, que a gente ficou meio com preguiça, né? Foi. Mas eu já tinha intenção de fazer desde que ele ainda estava na barriga, que foi quando eu ouvi um podcast sobre isso. E foi como se ele estivesse ouvindo junto comigo e me dizendo: Mãe, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Né, príncipe? E quando ele era bebezinho, sempre isso se confirmava, assim. Cada vez que a gente abria a fralda e aí vinha aquele jatinho de xixi muito maravilhoso, né? Aí a gente sabia, aham. Ou então quando a gente abria a fralda, porque ele tinha acabado de fazer cocô, aí a gente abria a fralda e vinha um monte ainda, um monte. Aí vazava pela cama, porque a gente não tinha trocador, né, meu amor? E você fez cocô na cama da mamãe e do papai, você fez xixi na cama da mamãe e do papai, mesmo a gente usando a sua fralda. E de vez em quando eu decidia que ele ficasse sem fralda, e aí eu colocava uma fraldinha de pano assim, enquanto eu segurava ele, para ficar observando quais eram os hábitos, digamos assim. E fui observando certas coisas que foram me dando mais coragem. Por exemplo, enquanto ele dormia, principalmente enquanto ele dormia no meu braço, porque aí ele dormia muito profundamente, até hoje, ele não fazia xixi. Ele não fazia nada. Então, enquanto ele dormia, até hoje, enquanto ele tá dormindo, ele não faz nada. Eu não sei se isso é uma regra pra todo mundo, tá, gente? Tipo, foi o que eu observei com o meu filho. Que enquanto ele dormia, eu podia ficar tranquila que não ia acontecer nada. Assim que acordou, aí não é imediato, dependendo do tempo, assim, não era imediato. A não ser que, tipo, no meio da noite, geralmente, quando ele começa a ficar. Tá, isso depois eu vou contar. Mas enfim, isso foi uma observação. Qual observação mais? E isso de que cada vez que a gente abria a fralda era um festival. E isso confirmava o que a moça falou no podcast, que é o fato de que a gente, o ser humano, tem o instinto de não querer se fazer nas calças. E nem no ninho, né? Então tem uma coisa também de um instinto de não querer eliminar no lugar onde você dorme, porque você dorme ali, né? E é um risco até para, se a gente for pensar nos homens das cavernas ou até nos primatas, em todos os animais, fazer no ninho significa ficar mais vulnerável, né? Porque fica o cheiro. Então, a grande maioria dos animais elimina logo, tira logo do ninho. Quando faz no ninho, tira logo, né? Limpa logo para poder ficar cheirosinho de novo. E essa moça que eu assisti uma palestra uma vez falou que o ser humano é o único ser vivo que mantém as eliminações, os dejetos, digamos assim, perto do seu corpo, que é a fralda, né? Então a fralda ela faz com que a gente deixe até 12 horas de xixi ali pertinho do corpo, né? Por mais que a gente tenha essa sensação de secura, né? De que o plástico dá, né? A sensação pro bebê de que ele tá seco, não há, tipo, não tem como negar que é isso, que o xixi tá ali pertinho da pele dele. E se acumulando bactérias, né? Por conta também do calor que se produz através desse bolo de plástico. Enfim, o que eu ia dizer para ficar bem claro, eu ainda uso fralda, eu não tô usando, a gente não tá fazendo 100%, tá? Eu ainda uso de vez em quando,
Ainda não tenho coragem de tirar a fralda quando a gente sai, então a gente sai, eu coloco fralda. Ainda não consegui me adaptar com as fraldas de pano, apesar de que eu sei que eu ainda não peguei, ainda não experimentei a certa, porque é uma questão de você encontrar a fralda de pano certa. Mas eu também ainda tive muita preguiça e pouco dinheiro. Mas a gente tem usado as fraldas descartáveis, mas a gente reduziu drasticamente o uso de fraldas descartáveis através dessa prática de deixar ele sem fralda quando a gente tá em casa. E como a gente passa 99,9% em casa, aí é muito pouca fralda que a gente usa. É isso. E aí eu vou contar pra vocês um pouquinho, assim, como que foi esse processo de chegar nesse ponto, né, que a gente tá agora. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, eu falei pra vocês que eu tava no início observando, né? De vez em quando eu deixava ele sem fralda, assim, em cima de como é que chama? Um protetor de cama, assim, tipo o material da fralda também, que a gente comprava pra trocar ele. Aí eu deixava ele em cima ali e ficava observando. Mas eu vi que ele fazia xixi com muita frequência. Então era tipo, sei lá, cada 5, 10 minutos. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou deixar ele sem fralda. Imagina, vou ficar deixando ele sem fralda o tempo inteiro. Vou ficar prestando atenção, ter que ficar prestando atenção se ele vai fazer xixi ou não. Ele também, eu fiquei observando pra ver se ele dava algum sinal, assim, pra dizer, vou fazer xixi agora. Mas não, ele ficava bem tranquilão, assim, e fazia xixi. Era, tipo, normal. Só que o que depois eu ouvi é que os nenéns, eles têm a capacidade incrível de conter o xixi. E é fato, eu tô falando isso e no início também fiquei meio assim, desconfiada, mas eu posso dizer pra vocês que é verdade. Pelo menos em relação ao Amadeu, isso é verdade. Que eles controlam, porque eles não querem fazer nas calças, até o momento em que não dá mais pra controlar. Aí eles deixam sair um pouquinho. Esse um pouquinho a gente acha muito, porque, sei lá, quando cai uma gota d'água no pano, fica molhadão, né? E aí é fato que não é tudo. Aquele pouquinho que saiu, que a gente acha que é tudo, que é muito, e daqui a 10 minutos vai ser de novo, não é verdade. Aquilo é só para poder aliviar a pressão, para ele não ficar mais com esse desconforto. E aí, se a gente deixar isso, se a gente prestar atenção desde o início, ele avisa. Os bebês, eles têm alguma maneira de avisar. Ou ele chora. E eu lembro que quando ele era bem novinho, assim, bem pequenininho mesmo, ele só dormia, né? Aí ele ficava lá dormindo e de repente começava a ficar inquieto ou a choramingar. E aí a gente ia lá e acalmava ele, colocava a mão em cima dele. O Moritz adorava fazer isso, colocava a mão em cima dele e ele dormia de novo. E o que acontecia nesse tempo? Ele fazia xixi, só que ele tava de fralda, então a gente não sabia. Então, dá pra pegar como regra que toda vez que o neném chora, é alguma coisa. Ou ele tá sentindo gases, ou ele tá sentindo esse desconforto porque ele quer fazer xixi, ou ele tá com fome, ou ele tá... Enfim, alguma coisa é. Ele não vai chorar à toa, né? Então, colocar a mão em cima dele para ele se acalmar é muito legal, porque funciona. Só que não ajuda a necessidade real dele naquele momento, que é fazer xixi. Então, com o tempo, ele vendo que aquele sinal que ele tá dando não tá adiantando nada para a real necessidade que ele tem, ele para de fazer aquele sinal. Eles vão parando. Até o ponto de que ele vai sentir a vontade de fazer xixi, aí ele vai fazer xixi, e aí ele vai segurar de novo, e daqui a pouco ele vai sentir de novo, aí ele vai soltar de novo, aí vai segurar de novo, e etc. E assim os nenéns fazem. Sempre. E aí o que acontece? Quando eu ouvi essa história de que ele só faz um pouquinho e que daqui a pouco vai dar de novo essa vontade, eu falei, então vamos observar, né, como é que fica durante o dia. Então eu deixei ele sem fralda, ele fez o xixi, troquei a calça e tudo bem. E aí
daqui a 5, 10, 15 minutos, eu levo ele pro banheiro, coloco ele na posição de fazer xixi, e aí ele fez xixi. E é muito xixi que sai nessa hora, né? Na hora que ele vê que não tem nada no caminho, que ele tá naquela posição que favorece e que ainda assim ele tá sem fralda, tá sem calça, não está na cama, etc. Nossa, é uma beleza. Tanto que se você prestar atenção na expressão dos nenéns quando eles estão fazendo xixi fora da fralda, na hora que você abre a fralda e ele faz xixi, é de pura felicidade, gente. É um alívio, é uma coisa assim, tipo, até que enfim você ouviu as minhas preces. E é isso, olha, ele tá ouvindo aqui quietinho. Eu tô contando essa história. Posso continuar contando? Tá. Então, mas isso só fui descobrir depois, mais tarde. Ele já tinha 4 meses, eu acho. Foi quando eu comecei, de fato, a tentar fazer isso durante o dia. Porque até então eu só fazia durante a noite. Por quê? Eu comecei a fazer... Eu, de noite, dava de mamar, né? Então, tipo, todo mundo dormindo, eu pegava ele, vinha aqui pra sala e ficava dando de mamar. E como eu passava essas noites sozinha com ele, eu falei, vou experimentar, né? Sou só eu mesmo. Então, eu comecei a fazer um esquema de deixar ele de fralda, mas na hora que eu via que ele ficava agitado de noite e ele não estava me dando sinais de que ele queria mamar, ou que não estava na hora ainda, ou eu não senti meu peito, então tem vários sinais que você percebe que não está na hora dele mamar ainda, ou que não é ainda essa necessidade, mas ele estava agitado, eu tirava a fralda dele, na cama mesmo, pegava ele no colo tranquilamente, ia lá pro banheiro, colocava ele na posição, e aí era muito interessante, aí eu falava xixi, aí ele abria rapidinho o olho, aí fechava o olho de novo, fazia xixi e dormia. Aí eu levava ele pro quarto, colocava a fraldinha de novo e dormia de novo. Isso foi acontecendo até o ponto de que eu falei, cara, tá funcionando. Ele fica a noite inteira com a fralda seca, eu vou tirar a fralda. Aí eu tirava a fralda. Claro que às vezes não dava certo, eu não acordava, ou então eu ficava com preguiça de levantar, eu não fazia, eu falava, faz xixi na cama mesmo, não tem problema. Só que fato é que isso funcionou. E funcionou até o ponto de me dar a segurança de fazer isso durante o dia. E aí foi quando eu ouvi essa dica, essa bela dica dessa moça que falou da questão do pouquinho em pouquinho. E aí eu comecei a experimentar. E hoje é isso, tipo, eu deixo ele sem fralda em casa, ele fica aqui brincando. Quando ele tá de cabeça de barriga pra baixo, isso foi uma coisa que ela falou também, ele sente mais pressão na bexiga, então acontece de ele fazer xixi mesmo a bexiga não estando cheia, porque ele sente essa necessidade. Então, acontece mais vezes, agora que ele consegue se virar de barriga para baixo, de eu perder esse momento. Só que, como ele sente essa pressão, ele avisa. Ele choraminga, ele tem um jeito de reclamar que é fazer... Ele faz isso... E aí é a mesma coisa que eu falei que era antes, durante a noite. Às vezes eu não me ligo que é isso que ele tá reclamando e ignoro. Ou às vezes eu penso, mas não acredito no que eu penso, porque também tem uma coisa muito forte de você criar um vínculo com a criança a tal ponto de você saber quando que ela precisa, sabe? Mas é aquela velha história. Eu tenho a intuição, mas não ouço a minha intuição e depois eu me arrependo. Isso acontece muitas vezes. E é isso, tipo, às vezes eu tô segurando ele, aí eu sinto um quentinho, assim, eu falei, meu Deus, ele já fez xixi em mim. Aí quando eu vejo, não, ele não fez. Aí eu levo ele e ele faz. Então, tipo, é uma coisa, assim, de uma intuição mesmo. Ou simplesmente pensar, ele não fez xixi. Aí na hora que eu penso, eu preciso fazer, porque eu sei que o fato de eu pensar já está indicando que ele precisa fazer. E muitas vezes a gente fala, ele não fez xixi. Não fez, tem pouco tempo. E aí já era, daqui a pouco já tá molhado. Então,
é uma coisa mesmo de acreditar no seu próprio instinto, digamos assim, no seu próprio instinto materno ou paterno, porque o Moritz tem isso também, e ele também desenvolveu um instinto para isso, que é muito legal. Ele, a partir de um momento, ele começou a fazer também junto comigo. No início eu fazia sozinha, aí a partir de um momento ele começou a levar também. E é muito legal, gente, porque, tipo, não sei, uma coisa tão, como que eu posso dizer? Satisfatória mesmo, sabe? Você perceber pô, que dá certo primeiro, né? Que ele fica super feliz, porque quando essa é a real necessidade dele e a gente tá indo pro banheiro, ele já fica todo alegrinho, já se vira no colo da gente, já fica na posição. E quando não é, quando às vezes a gente acha que ele quer fazer xixi e ele não quer, às vezes ele precisa, mas ele não quer, que é muito interessante. Sabe aquela coisa de a gente tem isso também? Ai, tô muito apertada, mas eu não tô nem um pouco afim, aí ele fica segurando. Ele tem isso também. E aí ele chora, se rebela, não quer. Então, é igual a gente mesmo. Então tem essa coisa muito satisfatória, assim, de ter um retorno, assim, imediato mesmo do bebê e, enfim. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que a gente também aprendeu nesse processo é que não tem motivo nenhum de ficar elogiando. Então você não tem por que elogiar, bater palmas, festejar toda vez que o neném faz cocô ou faz xixi ou enfim. O que acontece na comunicação de eliminação é um retorno para o neném, que na verdade é um meio que um condicionamento, mas também é um retorno para nós mesmos, de dizer, você fez xixi. Ah, olha, quem é que... Eu faço assim, brincando mesmo, tipo, ele faz o xixi na calça, eu digo, quem foi que fez um xixi na calça? Então, eu tô segurando ele no colo, aí ele faz xixi Quem foi que fez o xixi na mamãe? Aí ele ri, sabe? Mas eu não tô dizendo que isso é bom nem ruim. É simplesmente o que aconteceu. E quando ele faz xixi ou cocô, enfim, no banheiro, aí a gente também fala, cocô, você tá fazendo cocô. Né? Então ele vai aprendendo essa palavra quando a gente precisa, por exemplo, quando eu preciso que ele faça xixi antes dele dormir, ou então antes da gente sair, eu falo, e aí pode ser que essa palavra que já está associada com essa função, digamos assim, ela talvez ative já a função, mesmo ele não estando com a necessidade urgente, né, de eliminar. E aí é essa comunicação, mas ela é totalmente livre de simpatia ou antipatia, né? Ela é neutra. O máximo de neutralidade que a gente conseguir, porque é fato que a gente fica muito satisfeito. E é isso. O Moritz até hoje, tipo, toda vez que ele vê o jato de xixi saindo, ele faz né, meu amor? Seu pai toda vez ele faz mas, tipo, é isso. É porque ele se surpreende na hora. Ele não tava esperando e ele se surpreende. Isso é uma coisa autêntica. Não não é na intenção de elogiar, de reforçar, nem nada disso. Simplesmente é uma reação natural que acontece. E é isso. Eu acho que um benefício muito grande é essa relação natural, tranquila com a eliminação, com o processo de eliminação, né? Que a gente aprende a ter e ele também aprende. E também o fato da gente não se estressar quando não dá certo. E isso fez com que a gente tivesse não sei, um jeito de não nos estressarmos com qualquer coisa, sabe? Tipo, não sei, me deu muito uma serenidade, assim, nesse processo de ser mãe, porque eu me dediquei desde o início a ter essa serenidade em relação a esse processo de eliminação, e isso acabou indo para todas as áreas, assim. Claro que nem sempre, porque tem hora que não tem jeito, né? Mas, mas no geral, eu sinto um benefício muito grande. E é isso. Se tiverem perguntas, pode mandar.
Beijos.